Alô, alô, mais um vídeo começando aqui no canal, né? Vídeo de pós-jogo, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2 no Nubank Park, né? Essa volta à nossa casa. Eu tenho muita coisa pra falar, eu até fiz um scriptzinho aqui pra gente ir falando um pouquinho mais sobre esse jogo que a gente acabou de ver, né? Bom, primeiramente, assim, o que eu queria mais deixar claro, né? É que o Palmeiras em casa esse ano não conseguiu desempenhar um bom futebol, né? Todas as nossas vitórias ou são na base da empurrância, ou a gente acaba tropeçando, empatando, enfim. O Palmeiras tem sido muito melhor visitante do que mandante esse ano de 2026, tá certo? E falando um pouquinho do jogo, né? O que eu acho, contra o Curitiba a gente jogou no 3-5-2, porque a gente tinha o Barbosa, né? E aí o time fluiu muito mais, certo? Fluiu muito mais por quê? Porque quando você tem uma linha de três atrás, você consegue deixar o Arias um pouquinho mais solto, ele participa mais das jogadas, ele participa da criação das jogadas pelo meio, ele vem buscar a bola e consegue conversar bastante com o Andreas também, né? Consegue pisar na área, enfim. Eu acho que quando a gente perdeu o Barbosa por lesão, e aí a gente voltou para aquele 4-2-3-1. E nesse 4-2-3-1, o Arias ele fica aberto lá na ponta. E aí eu sinto que ele fica muito limitado, entende? Ele fica muito limitado somente a fazer jogadas mais pela ponta ali, às vezes ele cai para dentro, mas ele tem que recompor muitas vezes também e acaba se desgastando muito para que na hora de atacar ele seja com o tanque cheio, né? E eu acho que essa mudança de esquema de jogo foi fundamental para a gente ter perdido hoje, falando bem real, viu? No primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras teve mais o domínio da bola, enfim, teve mais a posse de bola, mas a principal chance do primeiro tempo foi do Galo. E a gente ficou rodando a bola ali, né, e não conseguiu entrar direito na zaga dos caras. Começamos com o Paulinho ali na frente, só que o Paulinho de referência também, não sei se é a melhor, porque o Paulinho também ele é um bom construtor. Então hoje a gente não tinha um centroavante ali, de fato, né? A gente tinha diversos bons jogadores ali na frente, mas que precisava se conectar um pouquinho mais, eu acho. E, enfim, primeiro tempo foi bom, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu criar nada e a principal chance de gol foi deles, né? Em relação ao pênalti que foi anulado, eu acho que foi corretamente anulado, porque é o braço de apoio. O que eu senti também, eu senti que o Piquerez desceu um pouquinho mais naquele primeiro tempo, eu senti que o Jai estava tentando participar um pouco mais, só que faltou triangulação e faltou, inclusive, penetração e fazer o Everson, né, trabalhar. Pro segundo tempo, o jogo tava muito morno, o Palmeiras não estava conseguindo se impor, nem fazer aquela pressão que estava fazendo no primeiro tempo. E aí vem o lance do jogo, né? E ironicamente, isso é bizarro, né? No jogo passado, eu comentei com vocês aqui que o Carlos Miguel é a principal dificuldade dele. De resto, ele é um goleiro completo, mas a principal dificuldade dele é o chute de fora da área. E aí, no chute de fora da área, ele falhou feio. E aí a gente toma o 1-0 ali, o 0-1, e aí complica tudo o jogo, né? Por que complica tudo o jogo? Porque aí eles vão cair no chão, eles vão fazer a serinha deles lá e tal. Só que, cara, o Abel ele abriu o time, né? Ele tirou o Gia e colocou o Felipe Anderson, que não tem função de marcação, tá certo? Aí ele colocou o Vitor Roque no campo também, que também é mais um atacante. Ele tirou o Paulinho e colocou o Heitor. E aí ele foi para aquele abafa, né? O Abel foi para aquele abafa para tentar fazer o gol do empate, junto com a torcida a gente buscar a virada. O gol de empate ele sai de uma jogada pela ponta do Arias, que ele faz o cruzamento, a bola atravessa a área, o Felipe faz o gol. E aí, quando o Felipe faz o gol, bate aquele sentimento em mim de, porra, o Palmeiras vai virar, sabe? Só que ao mesmo tempo eu pensei na hora, eu falei assim, porra, mas o Palmeiras tá muito desorganizado atrás. E aí pode ser que o Galo aproveite isso. O Abel ele foi corrigir o time do Palmeiras depois do empate com o Evangelista e com o Arthur. Ele foi colocar os dois jogadores em campo. E ironicamente, de novo, esse é um lance emblemático, né? Os dois estavam para entrar, a bola não tinha saído ainda, aí a gente toma o segundo gol numa jogada pelo lado que o Arthur ia ficar ali, né? Então, não deu tempo do Abel arrumar o time depois do empate, pra gente ir buscar a virada mais organizado, entende? E aí a gente acaba tomando o segundo gol ali, o Felipe Anderson tenta tirar, o Carlos sai do gol meio estabanado também, a gente toma o segundo gol, e aí é um banho de água fria, né? Nos torcedores, nos jogadores também, e a gente perde essa oportunidade, né? O Palmeiras perde a oportunidade de praticamente não liquidar o campeonato, mas de deixar o campeonato numa situação muito boa para nós.
Eu queria muito entender o Palmeiras, eu queria muito entender por que que a gente não joga bem em casa. Eu queria entender por que que o Palmeiras complica as coisas, assim, de verdade, porque se ganha hoje seria um outro cenário para o campeonato. Mas enfim, o campeonato segue aberto, segue muito perigoso. E o Palmeiras precisa jogar melhor em casa, família. Eu acho que é isso. Isso fica de lição. É, Quarta-feira, fora de casa contra o Vitória, eu tenho mais esperanças que o time jogue melhor, porque o Palmeiras joga melhor fora de casa. Mas a gente vai precisar fazer boas partidas em casa para se quiser ser campeão de alguma coisa esse ano, beleza? Valeu e tamo junto, hein? Aquele abraço.